Boa tarde a todos do canal. Hoje quero compartilhar uma história que vai marcar minha vida para sempre. Uma história de desejo, fé e descobertas. Eu sempre fui uma mulher de fé. Desde criança, a religião sempre esteve presente em minha vida, me guiando, me dando força e me ensinando o valor de ser devota. Cresci ouvindo que o caminho certo era seguir as regras, cumprir os deveres e nunca questionar os ensinamentos da igreja. Nunca faltei a uma missa e sempre procurei ajudar o Padre Henrique com o que fosse possível, sentindo que minha devoção me aproximava de algo maior, de uma paz que eu tanto desejava. Mas, por trás dessa imagem de mulher pura e dedicada, havia algo mais, algo que eu não podia controlar. Eu era humana e meus pensamentos às vezes não eram tão puros. Eu me via, em momentos de solidão, pensando em outros homens, nos mais simples, nos mais inesperados. Pensava às vezes no moço que me ajudava no supermercado, no meu vizinho, e até mesmo o Padre Henrique já esteve nesses pensamentos. Pensamentos que me faziam estremecer, mas que eu logo tentava afastar buscando o perdão e a reconciliação com minha fé. Foi quando minha filha Amanda, com 22 anos, me revelou que estava grávida, que a minha vida começou a se transformar de uma maneira inesperada. A vergonha foi a primeira sensação que tomou conta de mim. O peso das palavras pecado, erro, desonra, soavam como um eco constante em minha mente. Como mãe católica, a culpa me sufocava. Eu sabia que essa situação traria um fardo imenso para a nossa família, e não sabia como lidar com aquilo. Como orientar minha filha quando eu mesma não sabia o que fazer? Como ajudá-la a encontrar a redenção quando eu mesma me sentia perdida? O vazio tomou conta de mim, e como sempre fiz quando me via em apuros, fui buscar a orientação de alguém em quem confiava profundamente, o Padre Henrique. Cheguei à igreja naquela tarde tranquila, com o coração pesado e a cabeça cheia de dúvidas. A luz suave do fim da tarde entrava pelas janelas, mas tudo parecia distante. Caminhei até o escritório do Padre Henrique, sentindo o peso da angústia. Ele estava ali, como sempre, concentrado nos papéis, com aquele olhar calmo, como se tudo ao redor fosse tranquilo e ele estivesse imune aos problemas do mundo. Quando ele me viu, sorriu com gentileza. Era como se soubesse que algo estava me afligindo. Respirei fundo, mas a dor ainda apertava no meu peito. Padre Henrique, comecei, a voz tremendo. Minha filha Amanda, ela está grávida. Eu não sei o que fazer. Sei que é um pecado e estou preocupada com o que isso vai significar para a alma dela. O que eu faço? Como posso ajudá-la a encontrar o caminho certo? Olhei para ele com os olhos cheios de dor, esperando que ele me desse uma resposta que me fizesse sentir que havia uma forma de corrigir o erro de Amanda, de aliviar a culpa que eu sentia por ela. O padre, com calma, me respondeu. Suas palavras eram suaves, mas não conseguia encontrar todo o alívio que eu buscava. Vanessa, minha filha, disse ele com a voz serena. Deus é cheio de misericórdia. O pecado pode ser perdoado. Não devemos ver os erros dos outros como um castigo, mas como uma oportunidade para a redenção. Sua filha não está sozinha, e você também não está. Ore por ela, ame-a, guie-a com carinho. O arrependimento é o primeiro passo. Mas no fundo, eu sabia que não era só isso. Não era tão simples assim. Eu sentia que havia algo mais, algo que ainda não conseguíamos tocar. Eu queria que a Amanda ficasse bem, que sua alma fosse curada, e não sabia como fazer isso acontecer. Eu não podia deixá-la carregar esse peso sozinha. Algo me dizia que ainda havia mais a fazer, algo que fosse além das palavras. Não podia deixar isso para depois. O padre me olhou com uma expressão de compaixão, mas havia algo mais em seus olhos, algo que eu não conseguia entender. Vanessa, ele falou com a voz suave, mas firme. Às vezes, para alcançar a verdadeira redenção, é preciso mais do que apenas oração. Você sabe que Deus nos oferece chances de purificação, de nos libertarmos. Se você realmente deseja ajudar sua filha, talvez seja necessário fazer mais por ela. Às vezes, a verdadeira purificação vem de um ato de entrega, de perdão, uma noite de reflexão profunda, uma jornada de oração que pode curar não apenas a alma dela, mas também a sua. Enquanto ele falava, seu olhar se deteve por um momento em meu corpo e eu senti um calor repentino. Era como se as palavras dele e a maneira como ele me olhava me envolvessem em uma tensão indescritível. Eu não sabia como reagir, mas a sensação de que havia algo mais por trás daquelas palavras me deixou ainda mais confusa. Fiquei em silêncio, tentando processar o que ele dizia. Ele era o padre, o guia espiritual, e eu confiava nas palavras dele. Olhei para seus olhos e por um momento algo dentro de mim parecia me puxar para algo maior do que a razão.
Não sabia ao certo o que ele sugeria, mas a urgência em sua voz me fazia pensar que talvez fosse a única maneira de salvar minha filha. O que quer que fosse, aquele momento parecia decisivo. Eu olhei para ele, meu coração batendo mais forte, e com a voz trêmula perguntei: "O que eu tenho que fazer, padre? Como posso salvar a alma de minha filha?" Ele ficou em silêncio por um momento, como se estivesse ponderando minhas palavras, até que me fez uma pergunta que me deixou ainda mais confusa. "Você me dá permissão para ajudá-la, Vanessa?" Fiquei em silêncio, a mente girando, tentando entender o que ele queria dizer. O que ele realmente estava pedindo? O que significava dar permissão? Mas, em um impulso, sem saber ao certo o que esperar, eu disse, quase sem querer, sim. Foi então que, com uma suavidade inesperada, ele se aproximou de mim. Seus olhos estavam fixos nos meus, e antes que eu pudesse processar, seus lábios tocaram os meus em um beijo suave, quase como uma bênção. Algo dentro de mim se agitou, uma mistura de confusão, medo e, de algum modo, uma sensação estranha de alívio. O calor daquele beijo parecia me envolver, e por um momento, o mundo ao nosso redor desapareceu. Eu podia sentir meu corpo respondendo ao toque. Eu não era tocada desde que meu marido morreu. Eu sentia um calor percorrer pelo meu corpo todo. Sentia meus melões ficarem durinhos e sensíveis. Sentia o desejo escorrendo em minha perna. Logo o clima esquentou, pois da mesma forma que eu sentia, eu pude ver que o padre Henrique se sentia do mesmo jeito. Eu conseguia sentir o graveto, fiquei extremamente surpresa com o tamanho. Eu só tinha visto o de meu marido. E esse era 3 vezes maior. Muito mais. Me deixou sem fôlego. Naquele momento, de paixão e desejo, eu nem me lembrei mais de minha filha. Mas não acho que pequei se eu estava fazendo para salvá-la. Nós não conseguimos nos conter. Começou como uma faísca, e o fogo se alastrou, até nós explodirmos juntos. Quando nos afastamos, o silêncio tomou conta do ambiente, pesado e cheio de significado. O padre me olhou com aqueles olhos penetrantes, como se quisesse certificar-se de que eu estava compreendendo cada palavra. Suas palavras vieram como um alívio, mas ao mesmo tempo me deixaram com uma sensação estranha, uma mistura de confusão e, de algum modo, um certo conforto. "O que você fez, Vanessa?" ele disse com a voz suave, mas firme. "Não é pecado como você pensava. Eu sou um homem de Deus e, através de você, estou salvando não só sua alma, mas também a da sua filha. Você redimiu o pecado de ambas, por meio deste ato. Sua filha estará salva. Sua alma estará limpa." Ele falou com uma tranquilidade que me fez duvidar de tudo o que eu havia pensado antes. O peso que eu sentia, a culpa que me consumia, de repente parecia dissipar. Mas, ao mesmo tempo, uma nova dúvida surgiu. Um questionamento sobre quem eu era agora, o que eu havia me tornado e o que isso significava para mim. Eu olhei para ele e uma sensação de paz, misturada com um desconforto inexplicável, se instalou em meu coração. Eu não sabia o que sentir. Aquelas palavras, embora parecessem ser uma confirmação de que eu havia feito o certo, deixavam um vazio que eu não conseguia preencher. Eu não podia negar que a sensação de alívio era palpável, mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim me dizia que nada mais seria como antes. "Obrigado, padre." Minha voz saiu baixa, quase um sussurro. "Pelo seu trabalho, pela sua dedicação. Você sempre foi um ótimo padre, sempre tão preocupado com os seus fiéis. Não sei o que teria feito sem você." Ele apenas assentiu, como se soubesse que não havia mais nada a dizer. Aquele momento entre nós, embora intenso e transformador, parecia se encerrar ali, mas a marca dele continuaria em minha alma. Eu saí da igreja com a sensação de que algo dentro de mim tinha sido alterado para sempre, como se eu tivesse dado um passo que não podia mais voltar atrás. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que havia feito algo maior do que eu mesma. Talvez tenha sido a única forma de salvar minha filha. Ou talvez tenha sido uma maneira de redimir a dor que eu sentia por ela, por mim mesma. A caminhada de volta para casa foi silenciosa. Eu pensava sobre tudo o que havia acontecido, sobre o peso das escolhas e o que elas significavam para o futuro. Quando me dei conta, estava sozinha com meus pensamentos, e as dúvidas começaram a surgir. Eu me perguntava se realmente havia feito a coisa certa, mas no fundo, sabia que o que fosse que eu tivesse feito, estava feito. E nada poderia voltar atrás. E assim, essa foi a minha história. Mas agora, quero saber de vocês. Já passaram por um momento tão decisivo, onde a escolha parecia tão difícil, mas ao mesmo tempo parecia a única forma de salvar algo maior do que si mesmos? Alguma vez fizeram algo que, embora parecesse certo na hora, deixou um peso que carregam até hoje? Quero saber suas histórias. Deixem nos comentários.
Talvez juntos possamos entender um pouco mais sobre as escolhas que fazemos e sobre como elas nos definem.